Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, né? Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre alergia à proteína do leite de vaca e a intolerância à lactose. Tá? Esses termos, eles ainda acabam sendo muito confusos, tanto para o paciente quanto muitas vezes para alguns profissionais na hora de trabalhar, de tentar resolver o problema do paciente, né? O que acontece? Por se tratar tudo de leite de vaca, né? Da lactose, a pessoa relaciona ao leite de vaca, da alergia à proteína do leite ser do leite de vaca, as pessoas elas confundem muito. E essas confusões, elas são primordiais para atrapalhar o tratamento da pessoa. Por quê? Porque a proteína é uma molécula e a lactose é um açúcar, é uma molécula totalmente diferente, né? Quando a gente fala de alergia à proteína do leite de vaca, a gente está falando de uma doença grave, que quando não curada, não tratada, essa doença vai levar a várias outras doenças. Tá? Uma alergia, uma doença do sistema imunológico leva a outras doenças, como por exemplo, asma, doenças respiratórias do mais baixo grau até o máximo, fechamento de glote. Então tem várias consequências e as pessoas no dia a dia elas acabam lidando como se fosse tudo muito normal, muito igual, sem ter preocupações. E é isso que eu quero hoje como Nutri trazer para vocês. Tá? Bom, vamos lá então. Então, a alergia, igual eu já falei para vocês, é uma doença que está relacionada à modulação imunológica, tá? Então, quer dizer isso? Quer dizer que uma proteína entra no corpo de uma criança, tá? E aí essa proteína, ela começa a ser reconhecida como um antígeno, como um corpo estranho. E o corpo começa a desenvolver reações imunológicas contra ela, no caso aí, tá? Contra a proteína do leite, nesse caso. Tá? Então, as pessoas falam assim para mim, Ju, quando a criança tem uma alergia à proteína do leite de vaca, trata que jeito? Gente, trata com leite específico, tá? Então, nós temos vários leites específicos hoje no mercado e por ter esses leites específicos, muitas vezes a mãe pega a lata, né, ou a embalagem, ela vai ler e ela fala assim, proteína hidrolisada do leite de vaca. E como é que pode, então, uma alergia à proteína do leite de vaca ser tratada como proteína hidrolisada do leite de vaca? O que é isso, Juliana? Né? Gente, isso é tecnologia, né? Isso são alterações que ocorrem nessa proteína do leite em laboratório. Isso tudo é muito sério, porque uma vez dado o leite errado, você pode levar até a morte, muitas vezes uma criança por fechamento de glote. E por isso que esses leites são tão caros. Eles são caros por quê? Porque a tecnologia para desenvolver tudo isso, a quantidade de enzimas, de substâncias que são adicionadas a esse leite de vaca, para que seja tudo minimamente processado, quebradinho, hidrolisado, que vem o nome aí, para que possa ser oferecido para essa criança um alimento específico para a idade dela, porque geralmente isso acontece logo nos primeiros meses de vida, tá? Para que a criança consiga ter um desenvolvimento adequado, então precisa ser um leite específico para a faixa etária e que não coloque em risco essa alergia que essa criança tem. Tá? Para vocês terem ideia, existem esses leites hidrolisados e para os casos mais graves, tá? Que são casos desse fechamento de glote, como eu falei para vocês, existe um pool, né? Uma mistura de aminoácidos. Né? O que são esses aminoácidos? Então, são as sobras, né, o que resultam as quebras das proteínas aí. E com tudo isso, a gente consegue dar para essa criança um alimento específico. Mas isso não é tão fácil assim, gente, tá? Por exemplo, meu filho teve esse problema, meu filho mais novo, que a gente descobriu com 3 meses, e o tratamento fica muito caro, né? Naquela época, e 5 anos atrás era muito mais caro, 5 anos e pouco atrás. Hoje ainda é caro, sim, né? E aí a gente sempre costuma dizer para os pacientes que eles têm que entrar, né? Ir atrás de um profissional que atue na área, né? Para poder reivindicar o direito do seu filho de ter esse tratamento de saúde, tá?
Por quê? Porque se não for tratado de maneira correta, a criança vai ter consequências graves, tanto respiratórias quanto até de vida, né? O risco de vida dessa criança é muito grande, tá? Aliás, o risco de morte dessa criança, né? Mas vamos voltar lá para a explicação, então. E por que isso tudo acontece, gente? Primeiro porque a criança, muitas vezes, ela pode ser... o intestino dela está muito imaturo ainda para receber esse leite, né? Para receber fórmulas lácteas próprias para as crianças, mas com leite, com molécula grande de proteína ainda. E a gente tem várias no mercado, tem várias marcas que são os mais comuns que a gente vê, os mais baratos, tá? São esses leites que são próprios para as crianças, mas as moléculas são grandes. E por isso, essa criança acaba recebendo de forma precoce esse leite e desenvolve esse problema na criança. Mas aí também, gente, acontece com mãezinhas que estão amamentando os bebês e os bebês passam a desenvolver essa alergia à proteína do leite de vaca. Por quê? Juliana, mas eu amamento meu filho, né? Eu não dou leite de vaca para ele, nenhuma formulação, nem nada, e ele desenvolveu alergia à proteína do leite de vaca. Por quê? Porque você, mãe, consome alimentos que tenham leite de vaca, tá? Então, o que a gente faz quando a mãe amamenta? Quando a mãe amamenta, a mãe faz exclusão total de alimentos fontes de leite de vaca, tá? E de outros animais também, porque muitas vezes ocorrem reações cruzadas, tá? Existem outros animais que a gente acaba usando leite, por exemplo, no caso, por exemplo, o leite de búfala, tá? O leite de cabra, eles não deixam de ser alergênicos, eles são um pouco menos alergênicos, tá? Mas eles podem desenvolver reações alérgicas também, principalmente nessas crianças de casos mais graves, tá? Que a respiração é afetada. E aí o que acontece, né? Essa mãe ela faz toda a exclusão do leite materno, dos alimentos fontes de leite de vaca da alimentação dela, e tem que cuidar sempre, gente, dos alimentos que contêm traços de leite, tá? Isso é muito comum em alimentos industrializados, alimentos processados. Por quê? Porque muitas vezes o mesmo maquinário que processa um alimento processa outro. Então você tem traços de leite. E como que eu sei disso, Juliana? Empresas sérias, elas colocam nas suas embalagens escrito assim, depois dos ingredientes vem os dizeres, contém traços de leite, contém traços, por exemplo, de soja, né, de tantos outros alimentos ali que são processados na mesma máquina, tá? Então a mãe tem que tomar cuidado com isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês que contém traços de leite e que a maioria das mães não sabe, tá? É aqueles caldos prontos. Sabe aqueles caldinhos, caldo de carne, caldo de galinha, caldo do amor, essas coisas todas? Esses alimentos, se vocês olharem o rótulo nutricional deles, está dizendo lá, contém traços de leite. Então, olha só, a mãe muitas vezes deixa de se alimentar de alimentos fontes de leite de vaca, faz tudo certinho e ela não consegue entender por que o filho não melhora, tá? Porque ela ingere alimentos que contêm traços. Aí, no final de semana, ela vai almoçar na casa da sogra, na casa da mãe, e a mãe fez uma macarronada e utilizou esses caldinhos prontos aí. Então, ela ingeriu traços. E para quem tem alergia, traços basta para que venha a aflorar a alergia da criança aí, tá? Eu lembro que eu aprendi isso com uma alergista, doutora Ana Paula Giuliani. Ela diz assim, para quem tem alergia, uma gota ou 100 ml é o mesmo estrago. E realmente é isso que acontece, né? Tanto uma gota quanto 100 ml vai ter a mesma reação alérgica para o pessoal, tá? Para as crianças que têm essas alergias aí. Outra coisa que a gente pode desenvolver, que a criança pode vir a desenvolver alergia à proteína do leite de vaca, é por conta da predisposição genética, tá? Então, pais, né? O pai ou a mãe, e quando juntos os dois ainda piora a situação, tem problemas respiratórios, tá? Então, por exemplo, o pai tem rinite, a mãe tem bronquite, a probabilidade dessa criança ser alérgica à proteína do leite de vaca é muito grande. Então, o ideal é que você converse com a tua nutricionista antes, ou que você converse com o pediatra da criança, antes de introduzir as fórmulas infantis, tá? Porque
Se a gente parar para pensar, se você for amamentar uma criança, né, Juliana, olha, minha ideia é que eu amamente certinho, faça tudo certo. Então a gente começa a excluir tudo isso antes da amamentação, do aleitamento materno. Juliana, deu tudo errado, não tenho produção de leite, não tenho o que fazer, vou ter que dar fórmula. Então tem que ser fórmulas específicas hipoalergênicas, tá? Ju, mas sem a criança ter nenhuma alergia? Isso, as hipoalergênicas, gente, elas são fórmulas para evitar o desencadeamento dessas alergias, a proteína do leite de vaca, tá? Só vai utilizar fórmulas específicas para alergia quando a criança tem alergia. Se ela não tiver, usa fórmulas alergênicas, tá? Que são um pouco diferentes das fórmulas comuns que a gente vê no mercado. Geralmente vem o nome da fórmula e vem acompanhado de 2 letrinhas ao lado, escrito HA. Hipoalergênica aí quer dizer, tá bom? Bom, as crianças também que passam por cuidados excessivos quando nascem, vamos pensar nas crianças prematuras, né? São crianças que vão para uma UTI, utilizam muito antibiótico, né? São crianças que estão mais susceptíveis a doenças e tudo. Esse cuidado excessivo, esse uso excessivo de medicamento que é necessário naquele momento, pode vir a desencadear também. Por quê? Porque os antibióticos, eles têm ação onde? Intestinal também. Né? Então, eu acabo modulando de forma ruim essa microbiota intestinal e eu passo aqui a deixar lacunas nesse intestino, onde a gente começa a ter absorção de macromoléculas. Né? Então, passam moléculas grandes sem digestão e começam a causar essas alergias aí. Bom? E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os exames que são feitos para isso, tá? O que a gente vê? Tem pessoas que às vezes procuram alguns profissionais e eles falam assim, vamos fazer o teste de contato, tá? Que faz no braço mesmo, tá? Então, eles colocam vários pontinhos, né? Um sempre é o controle, o outro é do leite, o outro é do feijão, sei lá, tem vários testes, né? Eles fazem dar negativo. Por quê? E mesmo assim a criança muitas vezes é alérgica à proteína do leite de vaca, né? O bebezinho. Porque essas reações imediatas, tá? Que são as reações que ocorrem até em 2 horas, gente. Essas reações são controladas pela uma molécula imune chamada IgE, tá? Mas existem, além dessas reações rápidas, né, imediatas, existem as reações não mediadas por IgE, tá? Que são reações que vão fazer o quê? São reações que vão dar sintomas pra gente, mais na parte gastrointestinal, diarreia, vômito, tá? A criança começa a perder peso, tá? Já aquelas que são rápidas são as alergias respiratórias, tá? Onde a gente tem o fechamento de glote, a urticária, então aquela vermelhidão, coceira no corpo, tá? Rinite, asma. Então tem uma série e também pode apresentar vômitos, diarreias, né? Mas é tudo muito rápido, tá? Lembre-se que reage após 2 horas da ingestão, tá? Já nós temos as tardias. E aí quando vem essas tardias, o que acontece? Muitas vezes a mãe começa a achar que pode ser intolerância à lactose, tá? Ela não liga isso à alergia à proteína do leite de vaca, tá? O que é a intolerância à lactose então? Gente, lactose é uma molécula de açúcar, tá? É um tipo de açúcar, assim como a gente tem frutose na fruta, a gente tem galactose no leite, a gente tem sacarose no açúcar de mesa, que a gente usa para adoçar as coisas, ou melhor, que a gente não usa, né? A lactose é uma molécula, então, de açúcar, que quando ela chega no nosso estômago, né, através da enzima lactase, ela é desmembrada em glicose, né, o açúcar puro e simples, e galactose aí, tá? O que acontece? Quando essa molécula chega e ela não é quebrada, né? Ela não é desmembrada nesses 2 tipos de açúcares, chegou no intestino, as bactérias amam fermentá-la, tá? E o que acontece? Começa a dar muitos gases no bebê, o bebê vai ter muita cólica, isso no adulto também, tá? Não é só no bebê. E como a gente vem falando de alergia à proteína do leite de vaca, já estou englobando os bebezinhos aqui. E o que acontece é que a criança também pode ter diarreia, pode ter... Você tá vendo como que aí os sintomas começam a ficar semelhantes? E por isso as pessoas confundem muito as coisas,
tá? Tem paciente que tem alergia à proteína do leite de vaca, que a mãezinha chega aqui e fala pra mim assim, mas eu comprei um iogurte sem lactose. Eu falo, misericórdia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá, eu sento e vou desenhar com eles aí, porque quando a gente está desenhando, explicando o que é a alergia, do que é intolerância à lactose, fica tudo muito mais fácil da mãe entender, né? E até foi assim que eu aprendi também, a gente colocando no papel, no esboço o negócio aí, tá? Então a gente tem que começar a perceber essas coisas, tá? Intolerância à lactose, as reações, gente, são gastrointestinais para baixo, tá? Mas na alergia à proteína do leite de vaca tardia também acontece, tá? E aí, como é que a gente vai saber o que faz? A gente vai fazendo exclusão, tá? Retira-se totalmente o leite de vaca. Juliana, substitui pelo soja? Não, tá? Não substitui. Existe uma diretriz que antes de 6 meses de vida não se usa produtos à base de soja com a criança, tá? Por conta da reação cruzada que pode acontecer, tá? Usa-se produtos específicos, tá? Se a mãe está amamentando, você tira tudo da mãe. Se a criança está recebendo aleitamento artificial, troca-se o leite aí, tá? Precisa fazer a exclusão. Muitas vezes o pediatra ou a nutri pede para fazer compra apenas uma latinha para poder fazer o teste e tudo. Geralmente, esses testes, eles vêm pronto, todo esse processo foi feito pelo pediatra, tá? Ou pelo alergista, e vem pronto para a nutri. Muitas vezes, quando não vem, a gente entra em contato com o profissional que atende essa criança, para que a gente trabalhe num conjunto aí, porque a visão é melhorar a vida dessa criança, evitar com que ela desenvolva doenças respiratórias, né? Para que a gente possa obter um sucesso aí. E aí, vamos continuar falando um pouquinho mais de intolerância à lactose, porque tem surgido bastante dúvida, sabe? Tem gente que faz o quê? Tem gente que faz o exame da intolerância à lactose, e aí você, pela análise, você vê que não houve liberação de açúcar, de glicose na corrente sanguínea, então você entende que a pessoa tem uma intolerância à lactose. Mas não é assim que a gente faz só o diagnóstico, tá? Aí a gente faz a exclusão, feito a exclusão, tem uma regressão desses sintomas, a gente entende que exista uma intolerância à lactose, tá? Só o exame sanguíneo não é um fator que vai dizer que tá tudo, ou que tá tudo bem, ou que é realmente intolerante, tá? Então, por isso que depois que você pega o exame, você precisa levar para o profissional avaliar, gente, tá? Porque, igual, por exemplo, faz um mês, mais ou menos, eu atendi uma paciente que ela trouxe o exame para mim depois de 1 ano. E aí não adianta depois de 1 ano, tá? Adianta só para mim dizer, olha, realmente você tinha ou não tinha, vamos fazer exclusão pra gente confirmar, né? Mas ela perdeu tempo, sofre à toa aí, né? Porque as cólicas são terríveis, a produção de gases é exorbitante. E para as pessoas que realmente têm intolerância à lactose, a gente tem as enzimas no mercado, né? Então, no mercado farmacêutico existem as enzimas, à base de lactase. Esses remédios enzimáticos, eles fazem o quê? Eles quebram esse açúcar lactose que o teu organismo não consegue quebrar. O que acontece é que as pessoas usam em demasia, sabe? Indiscriminadamente. E aí o que acontece? O organismo acostuma, gente, tá? Tudo que seu organismo... Às vezes a pessoa tinha uma intolerância tão pequena, e aí produzia um pouco, não produzia muito, mas produzia um pouco, e ela começa a usar demais essas enzimas, o organismo ele passa a ficar preguiçoso, ele não produz mais nada, porque alguém faz o efeito por ele, faz o serviço, tá? Então a gente tinha um problema pequeno que se transforma num problema grande, tá? Os meus pacientes que têm intolerância, eles sabem que eu digo assim para eles, olha, não é porque existem as enzimas que você vai usar toda hora, você vai usar de vez em quando, né, esporadicamente, quando você vai numa festa, quando você vai sair, que não tem uma outra opção, tá? Mas tendo a opção no seu dia a dia, no seu lar, você não vai usar, porque você não vai usar os alimentos que contêm lactose, né? Para que o organismo não se acostume, para que você tenha qualidade de vida no teu dia a dia aí, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado a tirar um pouquinho as dúvidas aí, tá? É uma matéria muito legal falar de alergia à proteína do leite de vaca, falar de intolerância à lactose. Só que tem tanta coisa, eu quis começar com esse videozinho, mas a gente vai dar sequência, tá? Nos próximos dias aí, deixa eu dar um espacinho aqui na clínica que eu consigo voltar pra gente fazer, porque a gente consegue ir tirando essas dúvidas. Isso é muito importante, tá? Eu agradeço todo mundo que participou por aqui, que é muito legal ver a resposta de vocês aí pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês, até mais. Tchau, tchau.